que é a vírgula. A vírgula é uma pequena pausa. Pausa é essa paradazinha que se faz tanto na escrita quanto na leitura. Essa pausa é trabalhada na escrita, lógico, para que se possa pronunciar de uma forma pausada. É uma pequena pausa, não é uma pausa longa. Então, pausa é representado pela vírgula, ok? Então, nós vamos trabalhar 3 momentos da vírgula. Hoje é o primeiro, quando usamos a vírgula. Depois nós vamos saber quando não usamos a vírgula. E depois, casos especiais da vírgula. Olha, pessoal, porque no momento, uma situação diz que não usamos a vírgula. Aí vem um caso especial, aí desmancha tudo aquilo que esse momento citado diz. Ah, mas eu não posso usar a vírgula antes do ir. Mas lá na frente vem um caso especial e diz que pode ser usado uma vírgula antes do ir. Que esse caso nós vamos chamar de especiais. A esses casos chamamos de especiais. Então temos que ter muito cuidado. Vejam só quanto é que nós usamos as vírgulas. Esse caso aqui é muito fácil. Separação de locais e datas. Quando nós separamos locais de datas, onde é que nós trabalhamos essas separações? Principalmente nos cabeçalhos. Nas escolas, por exemplo, nas provas, não é isso? A gente preenche um cabeçalho. E esse cabeçalho tem que seguir uma das normas da vírgula. Bem, numa carta, por exemplo, escrita, nós também temos que seguir essa norma. Separar o local da data dentro daquilo que escrevemos. Lá em cima, cabeçalho, são aquelas preliminares que a gente usa antes de fazer qualquer coisa. Por exemplo, nas nossas provas tem o cabeçalho. E dentro desses cabeçalhos, nós temos essa questão de local e data. União, tanto de tanto de tanto. Isso é o local. Aqui, por exemplo, União, 11 de junho de 2021. Então, União é o local, 11 de junho de 2021 é a data. Sempre temos que separar esse local de quaisquer que sejam datas por intermédio de uma vírgula. Ok? Então, esse é o primeiro caso. Não deixe de usar, porque você está sendo fálico. Eu, por exemplo, quando trabalho língua portuguesa, minhas provas, que é muito raramente eu fazer prova escrita, eu avalio o aluno pelo comportamento, pelo o desenrolar dele diariamente na sala de aula, pela assiduidade. Mas quando eu faço alguma avaliação escrita, se o aluno deixar de botar vírgula, eu boto. Porque isso aqui é uma das regras básicas. Ok? Bem, no segundo, nas citações. O que são citações? É quando você cita alguma coisa. Aqui, por exemplo, se eu disser, a sala do centro é composta por alunos, TV, som, ventilador, quadro, pincel, professor, e eu estou fazendo uma citação. Citei os elementos que compunham a sala de aula do centro. Então, quando eu cito, no caso aqui, homens, mulheres, crianças e todos vivem felizes.
Então as citações são homens, mulheres, criança, todos. Essa questão do i, essa preposição i, ela pode existir ou não. Se eu colocar o i, eu não coloco a vírgula. Se eu tirar o i, eu tenho que colocar a vírgula. Isso aqui é a finalização de um pensamento, o fôlego de quem faz essa citação. Mas se eu quiser tirar esse i, basta eu colocar a vírgula. Vai haver situação em casos especiais que pode aparecer uma vírgula antes do i. Mas esse é um caso especial. Então, nas citações, nas separações de locais e data, vírgula. Tem que ter vírgula. Nos vocativos, separando os vocativos. O que são vocativos, pessoal? São termos que chamam. Servem para chamar. Quando eu chamo, eu uso a vírgula. Se eu disser, por exemplo, atenção, eu coloco uma vírgula. Que isso aqui nós vamos chamar de termo que exclamam ou que chamam. Então eu digo, crianças, venham aqui. Então essa palavra crianças é um vocativo e tem que ser separado por vírgula. Não pode deixar esse termo sem vírgula, ok? Então, os vocativos, as citações, os locais e datas, todos têm que ser separados por vírgula. Depois nós vamos fazer um treinamentozinho, onde você vai usar vírgula e justificar esse uso. É um exercíciozinho que nós vamos fazer bem rápido, com 5, 6 frases, para ver se vocês, pescando aqui do enunciados trabalhados, se dá certo para a gente mostrar o nível de aprendizagem no momento. Os apostos também devem ser separados por vírgula. Se os vocativos chamam, os apostos explicam. E esses apostos sempre vão estar entre vírgula. Muito cuidado com esses apostos. Nós que vamos trabalhar a redação oficial, temos que ter muito cuidado com os apostos e as orações intercaladas. Depois vocês vão ver a diferença entre um e outro, que elas vão se parecer demais. As orações com apostos e as orações com intercalados, ok? Termos intercalados. Então vejam só, os apostos, eles chamam, eles explicam, e essa explicação vai aparecer entre vírgula. O que é o aposto? Nada mais e nada menos do que um termo que vai ornamentar, só vai incrementar aquilo que você está falando, ok? Ele explica sem verbo. Vejam a diferença. Esses apostos explicam e não tem verbo. Já as orações intercaladas já estão dizendo orações. Toda e qualquer oração tem que ter como base o verbo. Se não tiver verbo, deixa de ser oração e nós chamamos simplesmente de frase. Não é isso? Porque o verbo é a base da oração. Aqui eu digo, Maria, minha irmã caçula, estuda muito. Observe que esse aposto nessa frase é quem, pessoal? Minha irmã caçula. Está entre vírgula. Está explicando alguma coisa a respeito da Maria. Se explica, eu vou chamar de aposto. E vai aparecer esse aposto
separado por vírgula. Ok? Se eu não colocar vírgula, vai ficar um enunciado corrido. Tem que ter a pausa. Por quê? Porque a vírgula é uma pequena pausa, tanto naquilo que escrevemos, como naquilo que lemos. Isso? Então, observe, eu posso retirar tudo isso que está circulado, que nós vamos chamar de aposto, e a frase continua com o mesmo sentido. Que vejamos, Maria estuda muito. Esse termo que está entre vírgula, que nós vamos chamar de aposto, serve simplesmente para explicar alguma coisa sobre Maria, ou sobre aquilo que estamos falando, aquilo que estamos nos referindo, ok? Então só explica, não vai fazer falta. Isso aqui nós vamos chamar de termo intercalado. Quer dizer, intercalado está dentro, mas não vai fazer falta. Por isso que nós chamamos de termo intercalado. Ok? Então já podemos constatar que o aposto não vai fazer falta nos nossos enunciados, nas nossas orações, nos nossos períodos quaisquer. Simplesmente eles existem com um objetivo de explicar outro termo. Ok? Nós temos as orações intercaladas. Agora aqui nós vamos ver a diferença entre aposto e oração intercalada. Elas se parecem, ou eles se parecem. O aposto vai aparecer entre vírgula. A oração intercalada também vai aparecer entre vírgula. Mas qual é a diferença do aposto para a oração intercalada? É que no aposto não tem verbo. O aposto explica sem verbo. E a oração intercalada explica com verbo. Viu? Vai estar entre vírgula? Vai. A velhice, dizia o meu avô, é uma dádiva. Eu posso tirar também a oração intercalada e o sentido continua. Eu digo, a velhice é uma dádiva. Esse termo que está entre vírgula está explicando algo sobre a velhice. Só que explica com auxílio de um verbo. Então a diferença da oração intercalada para o aposto é que no aposto não tem verbo. A oração intercalada, porque já estamos dizendo oração, tem que ter verbo. Não existe oração sem verbo. Mas os dois, tanto aposto quanto oração intercalada, têm um só objetivo: explicar alguma coisa. O aposto está explicando entre vírgula. A oração intercalada está explicando entre vírgula. Só que o aposto explica sem verbo. E a oração intercalada explica com verbo. Ok? Então a diferença dos dois é: num há a existência do verbo, no outro não há a existência do verbo. Ok? Mas os dois têm o mesmo objetivo: explicar alguma coisa sobre algo. Ok? Então, no próximo momento, nos termos explicativos que nós costumamos usar. Quais são os principais termos explicativos? Isto é, quer dizer, digo, por exemplo, ou seja, explico, falo. Então vejam só. Faça por merecer, isto é, estude com firmeza. Então, esse termozinho, ele está explicando, está introduzindo uma explicação. Tanto faz eu dizer,
para você fazer por merecer, como eu dizer para você estudar com firmeza. Um termo explica o outro. E esse conjuntinho de palavras, esse fragmentozinho que introduz uma explicação, nós vamos chamar de termos explicativos. E um substitui o outro. Um termo explicativo substitui o outro. Eu posso dizer, ó, faça por merecer, ou seja, estude com firmeza. Faça por merecer, quer dizer, estude com firmeza. Quando uma oração explica a outra, elas são introduzidas, ou a segunda é introduzida por intermédio de um termo explicativo. Muito interessante também nas nossas redações, viu? Muito interessante também. As citações também, elas são imprescindíveis, que você vai citar alguma coisa. E sempre que você cita, você usa a vírgula, ok? Aqui, por exemplo, nos adjuntos adverbiais. Ora, o que são os adjuntos adverbiais? São os advérbios que nós vimos lá na nossa morfologia, não é isso? Qual é o papel do advérbio? O advérbio modifica o adjetivo, o verbo e ele próprio. Ok? Então, veja só. Esses adjuntos adverbiais, eles são representados por advérbios. Os advérbios de lugar, de tempo, de afirmação, de negação, de dúvida, não é isso? Então, de intensidade e outros. Esses adjuntos adverbiais, eles vão aparecer entre vírgula quando eles aparecem no sentido de realçar ou eles aparecem deslocados. Eu vou explicar para vocês o que é realçar e o que é deslocar. Por exemplo, estudei firmemente para ser aprovado. Ok? Então, estudei para ser firmemente. Firmemente é o que, pessoal? É um advérbio de que, pessoal? De modo. É a maneira que eu estudei, viu? Um advérbio de modo. E esses advérbios, eles também podem ser considerados, ou devem ser considerados, adjuntos adverbiais. Morfologicamente são advérbios. Sintaticamente eles são adjuntos adverbiais, ok? E eles aparecem justamente entre vírgula, simplesmente para realçar. Por que eu digo assim? Porque eu posso eliminar todas as palavras, todos os fragmentos que aparecem, frases que aparecem entre vírgula, ou eles explicam, ou eles realçam. Só tem dois sentidos. Entre vírgula vai ter um objetivo de explicar ou de simplesmente realçar, ok? Aqui no caso está realçando. Ó, estudei para ser aprovado. Está tendo valor de alguma coisa? Não, simplesmente para realçar. Realçar, pessoal, é enfeitar, incrementar, só para dizer que você está por dentro da coisa, ou das regras da língua portuguesa, ok? Só está realçando, ornamentando, enfeitando, entenderam? Tanto é que digo, estudei para ser aprovado. O que está realçando, tanto faz estar na frase ou na oração, como não. Não vai fazer falta, ok? Por isso que nós dizemos que ele tem um objetivo de realçar. Ah, mas é obrigado a botar isso aqui, termos que realçam dentro da minha produção.
Não é obrigado, mas é bom você colocar, porque você está fazendo uma demonstração de uma inteligência própria, de uma sapiência a respeito das regras da língua portuguesa. Qual o segundo? Estudei tudo o que pude ontem. O que é esse ontem, pessoal? É um advérbio. Advérbio de tempo. Então, morfologicamente é um advérbio. Classe de palavra normal, não é isso? Sintaticamente ele é um adjunto adverbial. Morfologicamente é advérbio. Sintaticamente é adjunto adverbial. Pô, mas eu tenho dificuldade de aprender adjuntos. Basta você aprender os advérbios. Por isso que a morfologia é fundamental. Você apresenta uma aprendizagem no que diz respeito à morfologia, para depois você ter uma capacidade ampla de analisar sintaticamente. E nós vamos ver isso aqui o mais breve possível. Então vejam só. Por que eu digo deslocado? Adjuntos adverbiais deslocados. Porque geralmente você não diz estudei tudo o que pude ontem. Como é que você diz? Você diz ontem estudei tudo o que pude. Não é isso? Você diz logo ontem, que é o advérbio. Aqui não, deslocou. Deslocar quer dizer sair de um lugar e colocar no outro. Pode ser no meio. Estudei, vírgula, ontem, vírgula, tudo o que pude. Ele continua sendo deslocado. Se aparecer no meio, esse adjunto adverbial está deslocado. Se aparecer no meio, ele vai ficar entre vírgula. É isso? Então, ó, estudei, vírgula, ontem, vírgula, tudo o que pude. Mas se eu trouxer para frente, eu digo, estudei tudo o que pude. Tanto faz eu botar vírgula como não. Aqui é que eu vou dizer que esse uso é facultativo. Mas é muito bom você colocar, se ele estiver aqui. Aqui é obrigado, porque ele está deslocado. Se for para o meio, é obrigado, porque está deslocado. Ok? Vamos para o próximo momento. Antes das conjunções. Olha, atenção, quais são as conjunções? Mas, porém, pois e portanto. Observe que nós estamos fazendo uma revisão da morfologia, pessoal. Tudo que nós aprendemos morfologicamente está aparecendo nas explicações posteriores. Conjunções. Não é isso? Não faz parte lá das invariáveis, as conjunções. Então, ó, o mais, o porém, o pois e o portanto tem que aparecer após a vírgula. A vírgula tem que aparecer antes dessas conjunções. No exemplo, gritei, vírgula, mas não me ouviram. Trabalho, pois, a vírgula, pois preciso. Agora você pergunta, mas por que é a conjunção? Porque essas partículas estão separando orações entre si. A função da conjunção é simplesmente separar uma oração da outra. E como é que eu sei que tem uma oração? Quando tem um verbo. O enunciado tem tantos verbos, então tem tantas orações. A não ser que seja uma locução verbal. São dois verbos com a validade de um só. Entendeu? Então assim, ó, gritei é um verbo, gritar. Então aqui é a primeira oração. Não me ouviram. Ouviram é o verbo. Então aqui é a segunda oração. Então vejam só que esse mais faz parte daqui. Então, esse mais está ligando duas orações entre si. Por isso que nós vamos chamar de conjunção. E toda vez que aparecer no enunciado, mas
porém, pois, portanto, tem que existir antes desses fragmentos ou antes dessas conjunções uma vírgula. Ok? Próximo. Nas indicações de elipse. Muito cuidado, vestibulandos. Elipse. O que é elipse? Deixei bem claro para vocês entre parênteses. É a supressão de termos. Suprimir termos quer dizer eliminar um termo, principalmente verbo, e deixar com que a frase ou a oração ou enunciado qualquer tenha o mesmo sentido. Quando é que eu vou usar essa elipse? Mas quando eu quero evitar as repetições frequentes. Para que eu não repita, eu uso a elipse. Eu faço parte da supressão de termo. Por exemplo, um dizia que trabalha, ou porque estuda. Qual foi a palavra que faltou aqui? Dizia. Então, aqui, entre esse que e essa vírgulazinha, ou esse outro, caberia a palavra dizia, que eu poderia dizer, um dizia que trabalha, outro dizia que estuda. Para que eu não repita esse verbo, eu uso a elipse. E o que é a elipse? É a supressão. O que é a supressão? É a eliminação. Se eu disser assim, eu estudo português e o Anderson estuda matemática. Como é que eu faço a elipse? Eu digo, eu estudo português e o Anderson matemática. Não mais repito o verbo, porque eu estou fazendo uma supressão desse verbo dizer. É isso? E isso faz parte, dentro das nossas produções, do enxugamento de texto. É tirar o quê, pessoal? Tirar o desnecessário, para que não repitamos, não é isso? Então, nós vamos também trabalhar enxugamento de texto, viu? Para você ver como vai ser a eliminação de termos desnecessários. A eliminação desses termos desnecessários dentro das nossas produções é o que nós chamamos de enxugar texto. Ok? Vamos para o último caso. Separando palavras da mesma classe gramatical. Olha lá as classes gramaticais também, que estão dentro de quê? Da morfologia, não é isso? Morfologia é você conhecer as classes gramaticais de forma isolada, não é isso? Observe o tanto que é fundamental a análise morfológica. Aqui eu digo, amor, carinho, felicidade andam juntos. O que é o amor? É um substantivo. O que é carinho? É outro substantivo. E o que é felicidade? É outro substantivo. Então, essa vírgula ou essas vírgulas estão separando palavras da mesma classe gramaticais. Amor, carinho, felicidade são substantivos. Ah, professor, mas esse i, eu posso tirar o i e colocar o quê? A vírgula. Eu digo, amor, carinho, felicidade andam juntos. Se eu tirar o i, eu coloco a vírgula. Se eu tirar a vírgula, eu coloco o i. Ok? Então, só há dois casos especiais em que antes do i vai aparecer a vírgula. Quando apresentar sujeitos diferentes, períodos com orações, sujeitos diferentes, ligados por i. Entenderam?
ou quando esse "e" se repetir várias vezes. Quando eu digo, por exemplo, eu estudo e trabalho e estudo e faço isso assim, assado. O "i" se repetiu por diversas vezes, então antes do "i" tem que ter a vírgula. Se eu disser assim, eu leciono e vocês estudam. Então vejam só, eu leciono é uma oração. Quem é o sujeito? Eu. Vocês estudam é outra oração. Quem é o sujeito? Vocês. Então, e vocês estudam, então antes do "i" tem que ter uma vírgula, porque estou apresentando um período composto formado por orações de sujeitos diferentes. Mas não é o caso de adiantar aqui, porque na próxima aula veremos esses casos especiais e onde não usamos a vírgula. Ok? Fechou.